Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. E Jesus nos abençoa, nos fortaleça, nos ilumine, que estejamos aqui todos unidos em torno do Evangelho, em torno dos seus ensinamentos. Hoje nós vamos trazer um desses que Jesus trouxe especialmente através de dois evangelistas. Nós vamos explicar a passagem e é um trecho interessante porque faz parte de um conjunto de ensinos que Jesus dedica para os seus discípulos, porque em certo ponto da trajetória do Cristo, ele mudou um pouco a sua estratégia, afastou-se das multidões e se dedicou à formação mais intensa daqueles que estavam mais próximos a ele, porque naturalmente sabia que haveria o momento de sua partida e ele precisava deixar aqueles que assumiriam a responsabilidade de divulgar a boa nova e plantar as sementes, do seu evangelho no coração da humanidade. E esses discípulos ainda estavam se mostrando incapazes de acolher, de compreender essa novidade, a boa nova, o evangelho, porque era necessário mudança de atitudes e eles muitas vezes não conseguiam perceber. O tópico que nós vamos abordar nesse nosso estudo, quem não é contra vós é por vós, ou quem não é contra nós é por nós, a depender do ponto de vista, mas com o mesmo sentido, ele tem a ver com as questões de sectarismo, de grupismo, digamos assim, quando nós nos achamos em posse donos de certos pensamentos, de certas pessoas, de certas posições na vida. Então, nós fazemos ali, com um certo grupo de pessoas, uma espécie de divisão. E Jesus vai falar disso, mostrando, num exemplo muito particular, como que esse tipo de atitude caminha de forma contrária à do seu evangelho. Então, uma das atitudes que Jesus desejava mostrar aos seus discípulos, que não estava correta, era justamente a de querer reservar o Espírito de Jesus como propriedade de uma determinada comunidade, de um determinado grupo de pessoas. E é uma atitude que, infelizmente, ela ainda prevalece, talvez de forma até bastante intensa, em certos setores cristãos mais retrógrados, ainda hoje. Muitas vezes, em igrejas, em templos e até nas casas espíritas pode acontecer, Podem julgar que toda a riqueza do ensino religioso, no caso, possa caber dentro de margens estreitas de suas definições, especialmente definições dogmáticas. Nós encontramos em um dos livros ditados pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Franco, livro intitulado Luz do Mundo, no capítulo O Legado da Tolerância. Nós não vamos ler aqui todo o capítulo para não ficar extenso, mas vamos ouvir pelas palavras do espírito Amélia Rodrigues essa passagem antes da gente adentrar os evangelhos propriamente ditos, Então diz esse espírito, que é um espírito muito poético, romântico, a Amélia Rodrigues, para descrever as cenas dos acontecimentos, dos eventos que Jesus participou, ou seus discípulos. Ela o faz com profunda beleza. Então ela diz assim que a paisagem dos corações cada vez se multiplicava pela presença dos aflitos e angustiados, que se atropelavam na expectativa de fruir os resultados felizes daqueles momentos que talvez fossem interrompidos logo mais.
as conjunturas da política dominante e ignominiosa do usurpador estrangeiro, no caso os romanos, dominando os judeus, produziam sulcos de revolta no solo das almas, e os bajuladores armavam ciladas nas bocas torpes dos representantes da comunidade, procurando pôr a perder o pomicultor sublime. Onde ele surgia, falando do Cristo, Jesus, a semelhança de radiosa luz, atraía necessitados do corpo e da alma. Suas sementes de amor eram espalhadas fartamente em tentativas constantes de futura fecundação abençoada. Os convidados ao colégio da fraternidade, que conviviam na sua intimidade, armazenavam grãos da vida, aprimorando a terra íntima do espírito para fecundá-los oportunamente. Não compreendiam, porém, em toda a magnitude, a grandeza da mensagem que ele espalhava em fortuna farta. Assim, repontavam ciúmes em forma de zelo exacerbado, queixas injustificáveis. Todas essas bagatelas da pequeneza humana na planície das paixões, sem forças para superarem os óbices, galgando por fim o planalto da compreensão geral. Abre aspas. Senhor, eis que encontramos um homem pelo caminho que curava em teu nome, expulsando espíritos infelizes, fecha aspas. Revelou expedito João, retornando de pequena viagem. Inquiriu Jesus, e que fizeste? Respondeu João, repreendemo-lo, protestando o discípulo inexperiente. Expusemos que ele não tinha o direito de usar o teu nome, pois que não privava contigo, não formava no grupo dos nossos, e filo defendendo os nossos objetivos, para que os propósitos de elevação em que nos empenhamos não se entorpeçam através de pessoas incapazes de imprimir à própria vida a excelência da lição que nos transmite. Jesus, porém, fitou, com infinita bondade, admoestando-o benigno, fizeste mal, pois todo aquele que não é contra nós é por nós. Então nós vemos essa passagem na descrição de Amélia Rodrigues, demonstrando como que, sob essa capa do zelo, ao ver alguém praticando aquilo que Jesus praticava, ou que eles, discípulos, praticavam, que seria uma desobsessão, a expulsão de um espírito atrasado, a cura de uma pessoa influenciada por um espírito maligno, um obsessor, usando desse artifício, desse recurso que Jesus tantas vezes fez e ensinou aos seus seguidores a fazê-lo também. Então, sob essa justificativa, só nós é que podemos, vamos defender Jesus. Ele recriminou João e provavelmente os seus companheiros, o seu irmão Tiago, a essa pessoa. Então, essa passagem se refere realmente à questão da intolerância. E será sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Em Marcos, ela foi narrada da seguinte maneira, nós encontramos isso no capítulo 9, versículos 38 a 41. Perguntou-lhe João, dizendo, Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome e lhe o proibimos, porque ele não nos acompanha. Mas Jesus disse, não lhe o proibais, pois ninguém há que faça trabalho em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Quem não é contra vós, é por vós. E quem vos der de beber um copo d'água, em meu nome,
porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá sua retribuição. Essa mesma passagem está em Lucas, só que de uma forma mais curtinha, apenas em 2 versículos, no capítulo 9, versículos 49 e 50. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe o proibimos porque não nos acompanha. E disse Jesus: Não lhe o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Então a tolerância não era uma característica fundamental dos irmãos João e Tiago. Nós conhecemos do Evangelho outras passagens que mostravam seu temperamento um pouco exaltado. Inclusive, Jesus já os havia apelidado, de Boanerges, filhos do trovão. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 17. E Lucas também anotou uma passagem que mostra essa questão do temperamento de João e Tiago, seu irmão, no capítulo 9, versículos 54 e 55. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Então Jesus procurava ensinar e conter essa juventude, esse ímpeto dos seus seguidores, ainda imaturos, ainda no início do colégio apostólico, no início de suas experiências. Então, para João, provavelmente para o seu irmão Tiago, foi muito chocante. Trouxe para eles um grande aborrecimento perceber que uma criatura que não seguia o mestre estava tentando expulsar um obsessor em nome de Jesus, fazendo aquilo que nós, no meio espírita, conhecemos como desobsessão. Eles imediatamente se aproximaram e proibiram essa pessoa de continuar com esse, entre aspas, abuso, como se fosse realmente um abuso. Julgavam que com isso estavam defendendo a honra do mestre, do seu mestre querido, e ao mesmo tempo pretendiam garantir para si e para os seus companheiros esse privilégio, o privilégio do uso exclusivo do nome de Jesus, uma espécie de monopólio religioso. Então essa mentalidade ela teve no passado e tem até hoje, numerosos seguidores, sobretudo lá na Idade Média e nos tempos que se seguiram, não se conseguindo, porém, até hoje, extirpar essa mentalidade totalmente entre os cristãos dos vários matizes, das várias igrejas. Pela frase de João, dá a impressão de que esse exorcista, vamos dizer assim, essa pessoa que estava tentando expulsar os obsessores de alguma criatura, ele estava fazendo com êxito. Ele estava conseguindo o seu intento. E isso é interessante porque é algo que não aconteceu no episódio dos filhos do sacerdote Cefa, conforme está descrito em Atos, no capítulo 19, versículos 13 a 16, porque esses fracassaram nessa tentativa, usando o mesmo nome de Jesus. Vamos reler aqui para a gente ter uma noção como que é interessante essa passagem. É o capítulo 19 de Atos, versículos 13 a 16. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, o obsessor, o espírito falando provavelmente através daquele que ele estava influenciando em psicofonia, ele dizia: Conheço a Jesus,
e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Esta é uma passagem em que aqueles que tentaram praticar a desobsessão, ou o exorcismo, como está usado aqui no texto, a expulsão dos espíritos malignos, eram pessoas, esses filhos de Seva, que não tinham autoridade moral, não tinham condição ainda em progresso espiritual para conseguir, através dessa autoridade que citamos, que os espíritos se afastassem. Porque Paulo tinha essa autoridade e Jesus certamente. Então, aqueles que estão acostumados com os processos de desobsessão em reuniões mediúnicas sabem que é preciso cercar-se de todo um procedimento, de todo um ambiente de oração, de toda uma autoridade moral, um treinamento daqueles que vão esclarecer esses espíritos atrasados para que eles acatem a palavra que está sendo dirigida a eles. E nem sempre isso é possível. Muitas vezes não há sucesso nos diálogos. Então, naquela época, havia realmente numerosos exorcistas judeus e também não judeus, que se fixavam em certos locais ou perambulavam pelas cidades exercendo essa profissão de expulsar os demônios, que na verdade eram pessoas desencarnadas agindo como obsessores, influenciando de forma negativa suas vítimas. Com a ordem de Jesus de que as crianças fossem recebidas em seu nome, ou seja, os humildes fossem bem tratados, né? Aqueles ignorantes fossem tratados com carinho, parece que João se sentiu que ele talvez tivesse agido precipitadamente e resolveu pedir a opinião de Jesus. Né? Olha, nós fizemos isso, e aí? Aí Jesus usa de franqueza e ensina que se deve olhar a intenção e que esta não deve ser prejulgada má à primeira vista. Ou seja, só porque não eram seguidores, só porque não era do grupo deles, dos discípulos, não quer dizer que eles não podiam fazer, não quer dizer que eles não tivessem êxito. Então a regra de Jesus é clara, foi clara. Quem não é contra vós está do vosso lado, é a vosso favor, se dirigindo aos discípulos. Pode também imaginar ele falando daqueles que tinham o seu mesmo ideal, né? Quem não é contra nós está do nosso lado, é a nosso favor. Então, o que fica evidente aí é essa intenção de defender o ideal cristão, de ajudar, de colaborar. Então, só porque não é daquela seita, só porque não é da mesma igreja, só porque não é da mesma religião, não quer dizer que não possa ser feito bem, não é isso? Então se torna evidente que se alguém trabalha em nome de Jesus, não vai naturalmente logo a seguir falar mal dele, falar mal de Jesus, por você estar defendendo, você está trabalhando em nome dele, como é que vai agir contrariamente? Então só o fato de terem usado o nome de Jesus, essa pessoa que estava praticando o exorcismo, a desobsessão, prova muito bem que é, ou pelo menos pretende ser, né, o seu discípulo. E para salientar que não há necessidade de seguir a doutrina, mas basta um simples ato de humanidade para atrair bênçãos, Jesus acrescenta a imagem corriqueira da vida diária. Basta que vos deem um copo d'água em meu nome, para dizer que eles são do Cristo. Então, toda pequena intenção já mostra o gesto de um alinhamento com o ideal cristão, com o ideal de Jesus. Então, para nós, meus irmãos, podemos aprofundar o nosso pensamento nessa passagem, mostrando que quando nós agimos
dentro de um egoísmo, ou seja, quando a nossa personalidade tem essa preocupação egoística, divisionista, sectarista, de separação, de posse. Isso aqui é meu, você não pode penetrar. Isso aqui não é para você. Então, a humanidade tem uma tendência muito grande a esse tipo de coisa, não é? O sectarismo é feito no campo religioso, político, até esportivo. As questões da intolerância racial, né? O racismo. Então, esse sectarismo ele é realmente uma demonstração de grande atraso espiritual. Então, quando a nossa personagem terrena ela vibra nesse mundo divisionista da matéria, nós queremos manter esses direitos conquistados, né? Isso aqui é nosso. E nós ignoramos um pensamento muito bonito que diz assim: onde começa o direito, termina o amor. Ou seja, o espírito evoluído, o espírito puro, ele sabe e ele reconhece que ele é uno, ele é único, alinhado ao Cristo cósmico. E, portanto, com todos os espíritos que existem, ele também está unido, porque ele ama sem limitações, sem direitos estabelecidos, conhecendo apenas humilde, despreocupadamente, desprendidamente, os deveres do serviço que ele deve executar. Então, os espíritos que estão mais evoluídos, eles não criam distinção, eles amam a todos e assim agem no serviço ao semelhante, que é a própria e a verdadeira manifestação do amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, é o primeiro mandamento, e o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo é a própria expressão do amor a Deus. Para haver esse amor ao próximo com toda a sua pujança, não pode haver sectarismos, não pode haver esse divisionismo. Aqui é nosso, isso aqui não é para você. É preciso enxergar, perceber a evolução e a bondade em todas as pessoas, em todas as manifestações. Então, a personagem humana, quando ela está exaltada pelo ciúme, que muitas vezes é camuflado pelo eufemismo de zelo, nós estamos tomando conta, mas estão com ciúme. Ela vai protestar e vai perseguir, sob a alegação de que não pode falar e agir, como nesse exemplo, diretamente em nome de Jesus, quem não for seguidor da escola fulano de tal, da religião fulana de tal, quem não for da igreja tal, não é? E muitas vezes isso ocorre, são escolas e igrejas que os homens é que regulamentaram, os homens é que impuseram essas regras, como sendo os únicos que são donos de Deus, donos de Jesus, muito embora na prática venham de fato a contradizer os ensinos teóricos do mestre, venham a contradizer as práticas cristãs. Então a lição vai nos dizer que nós devemos superar essas divisões e considerarmos correligionários e irmãos todos os que falam, todos os que pregam e todos os que agem em nome do Cristo, embora se expressem em línguas diferentes ou sobre outras formas verbais. Então não pode haver preconceito com seguidores de outras religiões, preconceito com outras igrejas, porque somos todos do Cristo e o Cristo é um só. Ele se manifesta a toda a humanidade, muitas vezes através dos grandes líderes ou das divindades espirituais, quaisquer que sejam seus nomes. Então, o Cristo se manifesta através de Buda, o Cristo se manifesta através do Gandhi, o Cristo se manifesta através do Krishna, desde que essas lideranças e várias outras que nós não mencionamos façam perpetuar os seus ensinamentos. O ensinamento do amor, do perdão, da caridade. Esta é a revelação do Cristo manifestado nesses líderes
e que precisamos nós manifestar também. Então, se eu consigo manifestar o Cristo em mim, por que é diferente outra pessoa manifestar o Cristo nela própria? Então, o Cristo se revelou e sempre e ainda vai se revelar universalmente a todas as criaturas, em todas as latitudes, todos os meridianos, em todas as épocas, em todos os idiomas, embora os homens o interpretem segundo as suas capacidades pessoais. Ou seja, cada um interpreta o ensinamento do Cristo um pouco diferente do outro, porque tem muito a ver com o estado do meu coração, tem a ver com a minha inteligência, com a minha bagagem cultural, com o meu conhecimento, com a interpretação que eu faço do ensino. Então nós somos ainda personagens tentando manifestar Deus por nosso intermédio, mas de forma imperfeita. Então, para nós traduzirmos o pensamento do Cristo, nós vamos usar o nosso estilo, o nosso idioma, os nossos hábitos, as nossas tradições folclóricas, o nosso adiantamento ou atraso cultural, as nossas limitações de compreensão. Então, cada um age de uma forma. Não é possível encontrar exatamente duas pessoas que têm o mesmo entendimento e tudo, até mesmo entre os espíritas. Quando nós alcunharmos alguém de espírita, ele é espírita, ele também é espírita, ela é espírita, nós podemos dizer que estão esses no mesmo patamar, têm as mesmas leituras, o mesmo grau de conhecimento, têm a mesma noção da prática de caridade. Qual é o nível espiritual, em progresso espiritual de cada um? Não sabemos. Então, só porque se diz espírita, ou católico, ou protestante, ou evangélico, ou budista, nós não podemos colocar todos esses no mesmo patamar de classificação, sob o mesmo grupo. Então, é tudo muito heterogêneo. Mas o Cristo é puro, o Cristo é um só, e nós vamos interpretá-lo de acordo com os recursos que tivermos cada um de nós. Então, aqueles que estão muito apegados às suas personagens terrenas e que não são muito observadores, vão, muitas vezes, achar diferente, vão mostrar um entendimento muito distinto do nosso entendimento, vão dizer que vão chamar de outras religiões, vão colocar como adversários, como antagonistas, como pessoas diabólicas, aquelas que não pensam como eles pensam. Então nós temos realmente que cuidar de entender, por isso que toda essa mensagem que nós estamos estudando hoje tem a ver com a tolerância. Nós temos que ter extrema tolerância com o pensamento religioso alheio. Se ele não é como o nosso, apuremos o nosso cada vez mais, não para nos colocarmos em patamar de superioridade, mas para compreendermos melhor. Então, muitas vezes, cada grupo se atribui a única e total posse da verdade, classificando os outros como sendo errados. Nós já tivemos oportunidade de conviver com pessoas assim em ambiente de trabalho, que só, dizia um colega, que só aqueles que eram da sua religião seriam acolhidos por Deus. Deus só cuidaria deles, daquela igreja, daquela comunidade. Então são pessoas que são escoladas nesse entendimento e se sentem bem sentindo assim. O que devemos fazer? Compreendê-las, até o ponto em que, se nós formos solicitados a dar a nossa opinião amigavelmente, sem combate, sem nenhuma querela, aí nós podemos, estando nós preparados com o conhecimento espírita, fazê-lo. Afora isso, é realmente apenas torcer por elas, conviver, ajudá-las, tolerá-las com alegria, com gratidão. Então, muitas vezes, são crianças que ainda não alcançaram a compreensão do homem feito, do homem adulto. Esse homem feito, o homem adulto, nós podemos idealizar aquele que, consultando o seu eu profundo, a sua consciência,
entende que todos os caminhos levam para o mesmo Deus, porque esse mesmo Deus habita dentro de todos. É o mesmo Cristo interno, é a mesma divindade está em nós. É onde se encontra o reino de Deus, dentro de nós, indistintamente em questões de qual seja essa ou aquela religião. Então, muitas pessoas, para defender esse testemunho do sectarismo, para defender essa propriedade, só tem a seu favor a sua própria palavra. Se dizem donos de Deus, do Deus verdadeiro, e ai de quem não acreditar neles. Então, muitas vezes, a coisa funciona desse jeito. Mas só através do Cristo cósmico, que é o Cristo é um simbolismo do Espírito puro, Espírito elevado, que está emanando os seus ensinamentos para a humanidade, para que a gente aprenda o melhor comportamento, a melhor maneira de pensar e agir, a fim de que nós alcancemos o progresso espiritual e cheguemos, a um estado de espírito puro também, a nossa própria cristificação, que vai sendo feita ao longo dos séculos pelas reencarnações que nós teremos adiante aí. Então, como disse Mateus, como registrou Mateus no capítulo 23, versículo 8, todos vós sois irmãos. Então não há distinção entre nós. O Cristo cósmico é a verdadeira união fraternal de todos nós. Então, essa união não vai ser sob a chefia de um homem, por mais rico que seja esse homem, por mais prestigiado, por mais luxuosas sejam as suas roupas, por maiores sejam os seus palácios, por mais pomposos sejam os seus ritos, por mais numerosos, unidos e hierarquizados sejam os seus súditos, mas nós estamos e devemos estar todos sob a chefia do Cristo, que age diretamente no nosso âmago e não fora dele, e que nos insufla humildade, harmonia e amor. Por isso, a lição da tolerância é um passo inicial da lição da compreensão total que vai nos fundir a todos no mesmo amor. Passo inicial porque tolerar ainda supõe uma pretensa superioridade em quem generosamente tolera, embora a contragosto. Então é preciso entender, esse nível de avanço espiritual. Mas o passo final, futuro, é a fusão, é a unificação de todos nós. É todos alcançarmos o estágio de espírito puro, cada qual permanecendo na sua linha evolutiva, no seu caminho, para isso participando do grande rebanho do Cristo, porque ele disse, eu sou o bom pastor. Foi um dos eu sou que o Cristo nos legou. Então, todos aqueles que não se opõem frontalmente ao trabalho crístico e que são a eles favoráveis, se encontram nesse rebanho. E qualquer ajuda, ou seja, mesmo que seja um copo d'água, a quem ainda está no caminho vai ser compensado. Vai ser recompensado, vai ser reconhecido, porque aquela intenção da ajuda ficará marcada no seu perispírito, ficará na sua ficha espiritual. Então não importa a que igreja, a que facção, a que pensamento religioso a pessoa tenha. Isso é secundário diante da lição que Jesus deixou para nós através do seu evangelho. Muito bem. Então, meus irmãos, nós temos agora um outro aspecto importante a abordar. O primeiro, nessa passagem, é essa questão da tolerância, de nós aceitarmos e acatarmos as ações benéficas, bondosas e o pensamento religioso de outras pessoas. Mas há um aspecto interessante de nós salientarmos também. É para que tomemos cuidado com as nossas ações, se nós arvorarmos pelo campo do sectarismo, pelo campo do divisionismo, o cuidado de não desviarmos de suas rotas os pequenos e os humildes, porque esse trecho também convida todos os dirigentes de comunidades cristãs,
sejam eles líderes da casa espírita, sejam bispos, padres, pastores, irmãs, ministros, qualquer liderança religiosa, a reverem o seu modo de agir, pensar e de julgar, para averiguar se eles não estão causando queda dos pequenos e humildes. Se nós descobrirmos que isso esteja acontecendo, devemos, como disse Jesus no episódio dos escândalos, cortar e jogar fora, ou seja, mudar o que causa o problema. Caso contrário, nós não experimentaremos em nossa comunidade religiosa a presença do reino de Deus, a vivência dos valores do evangelho que Jesus deu vida, para estabelecer. Vamos então pensar nessa situação, a situação em que a gente quer impor o nosso conhecimento e nós acabamos por ferir os ideais de outra pessoa. Às vezes, através do proselitismo, de querer converter o pensamento, o ideal cristão daqueles que estão se aproximando de nós. Nós temos na passagem que cita a questão dos escândalos, que foi mencionada por Mateus no capítulo 18, versículos 6 a 10, o seguinte: Jesus disse: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, o que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes é preferível, é mais aceitável que você cometa um suicídio, isso é uma figura ilustrativa, um conselho enfático, é preferível você se suicidar, ou seja, se matar, no sentido simbólico de cortar o mal pela raiz, do que afetar outra pessoa. Então é esse um conselho enfático apenas, é uma ideia comparativa, ou seja, amarrar uma pedra muito pesada nos pés e atirá-la ao mar para que a gente sucumba afogados. Por quê? É preferível fazer isso à provocação de um escândalo. O que é um escândalo? O escândalo é um mal provocado, que vai ter consequências para outras pessoas, mas vai ter para mim também. Então, o que acontece? No simbolismo, quando uma pessoa suicida, ela traz para si própria, para si mesma, um sofrimento bárbaro. Mas quem vai responder por aquele sofrimento, quem vai responder por ele vai ser apenas ele, se ele tiver tomado a decisão unicamente por si, se não foi um suicídio induzido naturalmente. Então, perante a lei, ele vai sofrer pessoalmente as consequências dolorosas do seu ato. Agora, aquele que induz o mal, que prepara uma armadilha para os pequenos, para aqueles pouco avisados, e que trazem a eles resultados danosos, aí a responsabilidade de quem faz isso fica largamente multiplicada. Multiplica-se a sua responsabilidade de acordo com o número de pessoas que você desvia do caminho. E nós vamos, uma vez culpados ao fazermos isso, se muitas vezes queremos induzir uma pessoa que já está num caminho da sua religiosidade, do seu entendimento, e nós a julgamos num outro caminho, tirando dela um tesouro que ela está encontrando para si, nós podemos, muitas vezes, ter que sofrer no futuro a dor do nosso erro, porque nós fizemos justamente com que essa pessoa tropeçasse, que ela falisse, que ela fosse desviada do mal, desviada do caminho do bem, a que ela estava se dirigindo. Esta lição se acha oculta sobre essa frase chocante que é preferível cometer um escândalo, um suicídio, mas ela é dirigida particularmente àqueles que estão dirigindo as escolas religiosas para que não desviem o ideal simples e humilde dos seus seguidores, porque muitas vezes faz com que eles se envolvam com ações erradas,
façam com que eles caiam nas suas trajetórias. Então, quem estiver na cátedra, quem estiver conduzindo o pensamento das criaturas, é responsável pelo arrastamento daqueles que estão imaturos, que estão chegando nos primeiros momentos, que estão com boa fé, que estão abertos ao entendimento. Que muitas vezes essas pessoas que estão fazendo esses discursos ditos brilhantes estão em busca de suas próprias glórias, mas estão arcando com uma responsabilidade muito grande de fazer com que esses pequenos cometam suicídio moral, ou seja, sejam arrastados para um caminho distorcendo verdades evangélicas, interpretando as palavras da Bíblia, dos evangelhos, para poder apoiar as suas próprias ideias e não o verdadeiro ideal cristão, e não o verdadeiro sentido cristão, muitas vezes até opostas ao ensino de Jesus, e que estão sujeitando essas pessoas a armadilhas que fazem com que os pequenos retardam a sua evolução. Então, seu sofrimento nesse caso, e aí vem essa alegoria, né, de Jesus com a mó atada aos pés, o sofrimento será maior do que o suicídio na sua vida fora da matéria. Então, são apenas pensamentos que vêm nos auxiliar a unir essa questão da pedra de tropeço, né, que é o escândalo, porque quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que o escândalo venha, porque nós estamos num planeta de expiações também, não é? Então os escândalos, os erros cometidos, as pedras de tropeço na vida das pessoas, eles vão acontecer, acontecem na nossa, nós cometemos erros, nós estamos num caminho de aprendizado. Mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Então, se nós cometemos os tropeços propositadamente, se nós ferimos, se nós violentamos a lei de amor, justiça e caridade, o que vai acontecer? Nós vamos arcar com as consequências kármicas dos escândalos que houvermos promovido. Portanto, meus irmãos e irmãs, como últimas reflexões, nós gostaríamos de deixar aqui os seguintes propostas, o seguinte pensamento para nós. Evitarmos a intolerância e o exclusivismo religioso. Passarmos a olhar com olhos de bondade, com olhos de esperança, os irmãos que estão em caminhos religiosos diferentes dos nossos, porque todos eles vão nos conduzir ao Pai, alguns mais lentamente, outros mais aceleradamente, mas isso também vai depender do esforço da criatura. O esforço de compreensão, o esforço intelectual, o esforço de trabalho, o esforço de humildade, de simplicidade, tudo isso vai fazer com que a pessoa caminhe mais rápido ou mais morosamente. Considerar que a nossa escolha, para nós espíritas, ela não é melhor do que a escolha de outra pessoa. Evitar pensarmos que nós sabemos mais, que nós somos superiores a outras religiões. Por que temos que pensar assim? É um caminho que nós escolhemos, então vamos seguir nele com o nosso testemunho, com a nossa fé, mas sem comparações. Absolutamente. Nós não somos proprietários de verdades, nós não somos privilegiados, nós todos somos meros aprendizes. Jamais tentar convencer alguém a mudar de religião. Se nós formos questionados, devemos apenas responder sem debatermos. O Espiritismo é uma doutrina expositiva e não impositiva. Às vezes as pessoas se aproximam de nós pedindo ajuda, querendo saber. Nós não devemos aproveitar esse momento para dizer, torne-se espírita, vai para o Espiritismo. Não, nós podemos, indica um livro. Ou explica, se ela perguntar, por que você escolheu o Espiritismo? Você acredita na reencarnação? Por quê? Se ela perguntar, responda com naturalidade, mas jamais querendo mostrar que nós estamos certos e que elas estão erradas ou equivocadas.
jamais usar o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido na nossa doutrina, para diminuir ou ferir a quem quer que seja. Então, o ensinamento dessa passagem, quem não é contra vós, é por vós, é justamente querendo mostrar que é pelas obras que o indivíduo se afirma cristão, e não pelo grupo que ele está situado. Não importa o rótulo, não importa aquilo que ele se identifique em suas convicções. O que vale são as ações beneméritas.